É natural que os livros didáticos retratem de forma diferente o mesmo fato histórico. Também é natural que o professor não concorde com todo o conteúdo de uma publicação. Mas e quando essa resistência está relacionada à essência da mensagem? Veja na reportagem de Marcelo Magalhães o desfecho de um caso que envolveu o aprendizado de um dos momentos políticos mais importantes do país. Abril de 2013, Colégio Militar de Porto Alegre. Uma professora se recusa a usar em sala de aula o livro História do Brasil, Império e República. O motivo? A forma como a obra da coleção Marechal Trompovski classifica e descreve o período em que o Brasil foi governado pelos militares. Já havia uma recusa anterior da professora em utilizar esse livro, né? Inclusive se tem relatos de outras críticas que são feitas a esta obra, né? Mas ela adotou uma postura mais aberta junto ao comando do Colégio Militar de Porto Alegre, dizendo que não iria utilizar esta obra didática no ano letivo de 2013. Logo depois de oficializar a decisão de não seguir o material didático adotado pela instituição, a professora de 50 anos, que integra o quadro de servidores civis do colégio, foi afastada das aulas do 9º ano do ensino médio. A direção da escola decidiu realocar a profissional em um curso preparatório. Um mês após ser retirada da sala de aula, a professora decidiu tomar providências. Ela entrou com um mandado de segurança na Justiça Federal, alegou perseguição e censura e pediu para retomar as atividades no colégio. Ao ser questionado pela Justiça, o Exército negou que a transferência tenha sido uma represália à atitude da servidora. Sustentou que o ensino militar tem legislação própria e que fez apenas uma redistribuição da carga horária da professora. Mas o juiz Gabriel von Gehlen considerou o afastamento uma sanção velada e, por isso, determinou que a profissional voltasse à sala de aula. Ela foi muito corajosa nessa situação em procurar o Poder Judiciário, em procurar a tutela do Poder Judiciário para garantir um direito seu, né, para fazer prevalecer um direito constitucional dela, de devido processo legal, enfim, né, e até a liberdade de expressão, enfim, outros direitos constitucionais que lhes são garantidos, né. O livro História do Brasil, Império e República é usado por alunos do 9º ano de todos os colégios militares do país. As explicações sobre o movimento político ocorrido entre as décadas de 1960 e 1980 ocupam 9 páginas da publicação, que chama a atenção pela diferença em relação aos livros convencionais. Em nenhum momento aparece a palavra golpe. Em vez disso, os autores usam a expressão Revolução de Março de 1964. Se a escola quer usar esse material, perfeito, mas seria bom também que junto com esse material adotasse também como livro o texto, então, o Brasil Nunca Mais, para que os alunos tivessem também a noção exata dos crimes que foram cometidos pelo Exército, pelas Forças Armadas, pela ditadura e pelos agentes da ditadura. Isso daria pelo menos uma noção do contraditório e estimular a que eles procurem outras informações. A professora retornou à sala de aula no fim do mês de julho. Procurada, não quis gravar entrevista. A direção do Colégio Militar da capital gaúcha também preferiu não se manifestar sobre a decisão pedagógica. Para este professor de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o desfecho do caso serve de alerta para o país que ainda sente as consequências da ditadura militar. Se sonegamos às novas gerações o conhecimento, a experiência de tudo o que aconteceu, de tudo o que ocorreu com as gerações anteriores, podemos estar condenando essas gerações no futuro, diante de situações parecidas, a não saber como agir ou agir de forma muito confusa diante do que significam os valores de democracia, do posicionamento ético e da tolerância em relação aos outros.